Olá, aluno, olá, aluna, tudo bem? Aqui é o professor Douglas Caldeira Jangarelli, professor responsável pela disciplina de Gestão Ambiental. Hoje nós teremos a nossa 8ª aula aí após o nosso recesso. Vamos aqui retomar os nossos assuntos, vamos dando aqui início à nossa aula, que nós vamos trabalhar aqui uma aula muito interessante, aula número 8, intitulada em Controle Ambiental dos Resíduos. E nesse primeiro momento aqui, nós vamos dividir a nossa disciplina aqui em mais alguns tópicos associados aos resíduos. Vamos trabalhar os resíduos atmosféricos, resíduos sólidos, certo? Então, nós vamos trabalhar esses pontos aqui hoje na nossa aula, nós vamos trabalhar os poluentes atmosféricos. Bem, na nossa aula, nós vamos então trabalhar o controle ambiental do ar. Vamos ver aqui, destacar as causas associadas ao problema na qualidade do ar e vamos destacar os principais poluentes atmosféricos. E aqui nós vamos ver algumas coisas muito interessantes e que muitas vezes a gente não se dá conta que ações pequenas elas podem então contribuir com a poluição atmosférica. Vamos também trabalhar a dispersão dos poluentes na atmosfera e vamos conhecer as plumas de dispersão. E as causas associadas à poluição atmosférica, como, por exemplo, a chuva ácida e o processo de efeito estufa. E vamos destacar algumas situações críticas de poluição, como, por exemplo, a poluição na cidade de Cubatão. Também eventos que já ocorreram, que foram muito críticos, como o nevoeiro de 1952, que ocorreu na Inglaterra, conhecido como Big Smoke, e as resoluções com as tratativas que visam, então, o controle ambiental do ar. Então, esse é o destaque da nossa aula de hoje, o que nós vamos trabalhar. Lembrando, pessoal, que na aula anterior nós trabalhamos assuntos muito interessantes, que nós destacamos a questão da legislação ambiental, vimos todo o processo associado a um processo de implantação de uma empresa e também o funcionamento dela, e vimos a importância das licenças ambientais. O que nós trabalhamos? Nós vimos a licença prévia, que é aquela licença que visa fazer estudos naquela área, visando se aquela empresa ela vai ter impacto ou não, então destaca todas essas questões associadas a essa temática. Vimos também a licença de instalação, aquela que após os estudos da licença prévia, dá então o início das obras dentro daquele empreendimento, e a própria licença de operação, certo? Bom, então nós temos aqui esses pontos que nós destacamos na aula anterior. Também vimos o EIA-RIMA, que é um estudo que é realizado na licença prévia quando nós temos ali uma obra que pode ter um impacto grande dentro daquele ambiente. Então se realiza esse estudo que é o EIA, que é um estudo técnico, que é um estudo que é sigiloso, que é o estudo de impacto ambiental, e depois ele é transcrito de uma maneira mais simples de entendimento, que é o RIMA, que é o Relatório de Impacto ao Meio Ambiente. Esse sim é um documento público. Tá certo? Então agora a gente deixa aqui um tempo para que vocês possam fazer suas perguntas associadas às aulas anteriores. Beleza, pessoal? E uma ótima aula para todos aqui. Pessoal, aproveitando aqui, tenho recebido alguns e-mails perguntando sobre a data da prova. A prova vai ser realizada quando? Vai ser na 13ª semana da nossa disciplina. Então, nós temos 12 aulas. Hoje nós temos aqui nossa 8ª aula, então nós temos mais a semana da aula número 9, a semana da aula número 10, 11, 12. Então, daqui 5 semanas é a prova, vai ser dia 20/11, certo? Então, para que fique claro aí, ninguém tenha dúvida na data da nossa avaliação, certo? Pessoal, vamos aqui dar início à nossa aula.
trabalhando aqui, então, controle ambiental do ar. Bem, a poluição do ar, apesar de ela ter um grande destaque atualmente, ela não é um problema recente. Nós temos isso aí datado o seu início desde a Revolução Industrial. Entretanto, hoje nós temos aqui uma abrangência, um alcance muito e um impacto muito maior, muito relacionado ao aumento também dos veículos automotores e das grandes indústrias. Então, atualmente, nós temos esse como um grande problema, um grande desafio, muito associado, então, com o aumento do processo de industrialização e também da frota de veículos. E quais são as causas aqui da poluição do ar? A causa é a emissão de partículas poluentes para a atmosfera, que podem ser de diversas fontes. Essas fontes podem ser naturais ou antrópicas. E olha que interessante, quando a gente fala em poluição do ar, ela não é um evento somente realizado pelo homem. Obviamente que o homem atualmente ele é o que mais impacta, mas nós temos eventos que algumas vezes são críticos, que são eventos naturais e nós vamos conhecê-los. Além disso, essas fontes elas podem ser fixas ou móveis. E temos também outro ponto importante aqui na questão da poluição do ar, que é o transporte, ou seja, é a diluição e a modificação física e química dos poluentes na atmosfera. E falando sobre esse grande problema do aumento da poluição do ar, olha só no Brasil como nós temos uma situação crítica. A frota de veículos, ela é um grande fator impactante no aumento dessa poluição. E nós temos aqui, de acordo com a Associação Nacional dos Detrans, que no Brasil nós temos já um carro para cada 4 habitantes. Então, olhando a nossa população aí que passa de 200 milhões, nós temos uma frota de mais de 50 milhões de automóveis. Então, nota aí que essa é uma situação muito crítica. Desculpa. Outro ponto é que são simples atividades também que podem gerar poluições atmosféricas, como por exemplo, olha só que interessante, muitas vezes a gente não se dá conta que isso pode ser um evento que pode aumentar ali a poluição atmosférica. Obviamente que um simples churrasco ali com os amigos, um churrasco final de semana, ele não vai ter uma grande abrangência, um grande impacto por causa da sua quantidade de poluentes que é emitido, mas é sim uma fonte de poluente. Então, fazer um churrasco com os amigos, dirigir um automóvel ou até mesmo pintar uma casa, porque no processo ali dentro desse processo também nós temos a geração de poluentes atmosféricos. E tempos atrás, até mesmo o fato de possuir uma geladeira em casa poderia ser fonte de impacto na atmosfera. Por quê? Porque por muito tempo, eletrodomésticos associados com refrigeração, então a geladeira, nós tínhamos também os desodorantes, apresentavam um gás, que é um gás refrigerante, que é o CFC, clorofluorcarbono. Esse gás, ele tem uma alta afinidade com as moléculas de ozônio e ele quebra as moléculas de ozônio, então destruindo a camada de ozônio. Então, o grande vilão do buraco da camada de ozônio é esse gás que até por muito tempo utilizado na geladeira. Nós tivemos ali o protocolo de Montreal, que baniu o uso desse gás em muitas nações, só que não foram todas que aderiram. E hoje a gente vê uma volta do uso desse gás na China, por exemplo. Então, a gente vê um grande problema. Bem, pessoal, avançando aqui, então nós temos que a poluição dessas atividades pode parecer insignificante quando a gente compara a uma emissão de uma indústria. Mas se a gente multiplicar essas pequenas emissões ao número de pessoas, elas podem adquirir uma importância nas fontes de maiores proporções. Isso aqui muito quando a gente fala dos veículos, porque a gente tem uma frota e um uso muito mais comum e também diário, desse tipo de situação, como por exemplo usar o carro, praticamente quem tem carro usa o carro praticamente todo dia, Bom, então nós temos aqui que o Ministério do Meio Ambiente, ele considera os seguintes poluentes atmosféricos. Os aldeídos, que são compostos químicos resultantes da oxidação parcial dos álcools e também das reações fotoquímicas na atmosfera, envolvendo aqui os hidrocarbonetos.
Nós temos também o dióxido de enxofre, que é o SO2, que é um gás tóxico e incolor que pode reagir com outros compostos na atmosfera, formando então um material particulado, aquela questão como uma fuligem. O dióxido de nitrogênio, que é o NO2, que é um gás importante para a formação do ozônio na troposfera, além de efeitos sobre a saúde humana, e também está associado nas mudanças climáticas. Temos aqui também os hidrocarbonetos, que são compostos formados por carbono e hidrogênio, então eles podem ser gases, partículas finas ou gotas. Hidrocarbonetos combustíveis derivados de fósseis, de composição de compostos orgânicos fósseis, eles são hidrocarbonetos, como por exemplo o petróleo, né? Então ele também é considerado um poluente atmosférico. Temos também o material particulado, que são partículas sólidas, cuja os componentes apresentam características físicas e químicas diversas. Temos também aqui o monóxido de carbono, que é um gás inodoro e incolor, formado no processo de queima de combustíveis. Esse aqui é um gás importante porque ele atualmente é muito comum, né, o uso dele, e ele é um dos principais gases ali derivados da queima de combustíveis pelos automóveis. E o ozônio, que é um gás que não é emitido diretamente, mas é formado a partir de outros poluentes. Então, quais são as fontes desses poluentes atmosféricos? Então, de onde eles se originam e quais são os principais impactos, os principais geradores desses poluentes atmosféricos? Bem, primeiramente a gente tem que destacar qual é a origem da emissão desses poluentes atmosféricos. Então, nós temos uma origem natural, e olha só que interessante. Nós temos regiões que têm ciclos de queimadas naturais. Como, por exemplo, nós vemos ali no Alasca, essas florestas de coníferas que apresentam uma grande quantidade de combustível, como, por exemplo, as pinhas, a grande quantidade de folhas secas, altamente com uma grande quantidade, uma grande capacidade de combustível. Então, nós temos eventos cíclicos de queimadas, grandes queimadas. Então, nós olhamos aqui sendo uma fonte significante de poluente, sendo natural. Outro também são as erupções vulcânicas, que os vulcões ativos eles emitem aqui uma grande quantidade de poluente. E quando estão em alta atividade, aqui sim nós podemos ter um impacto muito crítico. Um alcance enorme, podendo gerar ali situações críticas para o desenvolvimento da vida. Então, nós temos aqui as fontes naturais, mas o que nós vimos? Que, de maneira geral, a poluição gerada por essas fontes, elas têm sido assimilada pela natureza dentro dos processos. Por quê? Porque são eventos que ocorrem há muito tempo, desde o início. Nós tivemos aqui a formação do nosso planeta, uma situação crítica, com uma grande quantidade de poluentes, e que serviram como base ali. Então, o desenvolvimento do nosso planeta ele foi se moldando e se adaptando a esses eventos. Então, de uma maneira geral, nós tivemos grandes eventos catastróficos, como a grande extinção dos dinossauros, que acredita-se que ela ocorreu em decorrência de um impacto de um grande meteorito no nosso planeta e que gerou ali um impacto crítico mais próximo ali, uma nuvem de energia enorme que foi já dizimando, queimando, vaporizando tudo que tinha próximo, mas quem estava longe, os animais que estavam longe, eles sofreram muito por causa do impacto da poluição atmosférica, porque com esse impacto levantou-se uma grande nuvem de poeira que cobriu totalmente o nosso planeta, e ali isso ficou por muito tempo. Consequentemente, as plantas elas não conseguiam fazer fotossíntese. Então, nós tivemos o desenvolvimento de um problema dentro da cadeia do ciclo de vida dos animais, que foram, então, dizimando os animais que estavam mais longe dessa fonte de energia. Mas olha aqui, uma situação crítica, catastrófica, ligada, então, a uma origem de emissão natural. Mas, pensando de uma maneira geral, nós tivemos o que? 3 eventos de grande extinção, pensando em 4 bilhões de anos. Então, são situações
muito menos comuns do que nós temos aqui a grande frota de automóveis que nós temos atualmente. Então, elas são liberadas na atmosfera em menor quantidade quando a gente pensa nas fontes antropogênicas. E por que a gente destaca aqui esse asterisco? Exatamente por causa do que nós discutimos anteriormente aqui, que são fontes que se espera que ela tenha um impacto menor ali. Ainda falando sobre a natural, olha aqui, essa aqui é uma emissão natural, mas associada também com uma questão antrópica. Por quê? Olha só, rebanho bovino. Nós temos cerca de 1,5 milhões de vacas e bois no planeta. Cada uma delas, elas expulsam mais de 30 a 50 galões de metano por dia. Então, no desenvolvimento ali, no processo de gestão desses animais, eles geram muito gases e eles arrotam muito. Então, a grande quantidade aqui desse metano é liberado através do arroto. E o metano, ele é um gás complicado porque ele é 30 vezes mais eficiente na captura do calor radiante do Sol do que o próprio dióxido de carbono. Então, pode haver mais CO2 na atmosfera do que metano, mas, isoladamente, o metano é o gás que apresenta aqui a associação com o efeito estufa mais destrutivo. Então, aqui, ó, nós temos aqui 1,5 milhões de vacas e bois no planeta, e esses, então, emitem cerca de 17%, olha só, 17% dos gases do efeito estufa é de origem, então, associada ao rebanho bovino que nós temos no nosso planeta. E as fontes antrópicas, nós temos as fontes fixas e móveis, como as indústrias, que são fontes físicas, fixas, e também as centrais termoelétricas, essas aqui que apresentam um grande impacto. Olha a emissão de gases que nós temos aqui dentro de uma termoelétrica. Temos termoelétricas gigantescas, principalmente na China, usa muito essa fonte, e olha só, eles emitem uma grande quantidade de gases. E temos também as móveis, como os veículos automotores, navios, trens, e aqui também temos o próprio aviões. Olha só, um navio como esse aqui, ó, um navio de container, ele emite 245 gramas de CO2 a cada quilômetro que ele se desloca. Então, olha só, a emissão de CO2 de um navio equivale a mais de 83 mil automóveis. Um avião é o mais poluente. A cada quilômetro, ele emite 258 gramas por quilômetro por passageiro. Uma ida e uma volta a Paris, por exemplo, cada passageiro vai contribuir com o impacto de 1.741 quilos de CO2 na atmosfera nessa viagem. Nós temos aqui hoje um transporte que vem se destacando em muitos países europeus, asiáticos, mas no Brasil a gente não tem esse viés para utilização desse transporte, que são os trens. Antigamente nós tínhamos o trem a carvão, esse altamente poluente, mas hoje nós temos trens que são mais sustentáveis. Então, esses trens, eles emitem uma baixa quantidade, esses novos trens, cerca de 14 gramas de CO2 por passageiro. Então, aqui uma fonte que é tecnicamente mais sustentável do que esses outros com meio de origem de emissão antrópica móveis. Olha aqui um navio, também como o Harmony of the Seas, ele atinge, olha aqui, 363 mil litros de combustíveis por dia. Olha a quantidade, são quase 360 mil litros de combustíveis por dia, um navio aqui de passageiros, né? Nossa, é muito impacto, né? Bom, ainda falando sobre a origem antrópica, nós temos aqui derivada do sistema agrovio-pastoril, que são as queimadas que são induzidas, processo de pulverização de fertilizantes e agrotóxico também são grandes fontes
de poluentes atmosféricos. Além disso, nós temos aqui que o desmatamento nas florestas brasileiras foi um dos principais responsáveis pela emissão dos gases do efeito estufa em 2018, de acordo com o Observatório do Clima. Então, muitas vezes, essas queimadas são induzidas para a liberação da terra, para a limpeza da terra, e acaba gerando esse impacto. Então, os principais geradores da poluição são a queima de combustíveis fósseis derivados do petróleo e carvão mineral. E temos aqui também destaque pontuais em algumas nações, como, por exemplo, as queimadas também sendo grandes impactantes. Ainda falando sobre a origem antrópica, olha que interessante. Ações que a gente nunca vai pensar que são ações que estão relacionadas como fonte poluente atmosférico, como a poeira proveniente de ruas não pavimentadas. Olha aqui o tanto que levanta de poeira um caminhão passando em uma rua como essa, e também a poeira oriunda da construção civil, principalmente da demolição. Olha aqui uma demolição realizada de um prédio, olha a grande quantidade de poeira que ela levanta. Bem, então aqui nós vimos aqui uns pontos associados a fontes de poluentes atmosféricos, e agora nós vamos aqui para o nosso momento de interação, que vamos trabalhar o exercício número 1, que diz: a poluição atmosférica está diretamente relacionada com o surgimento de doenças respiratórias em uma população. Irritações nas mucosas e casos de câncer são apenas alguns dos problemas causados por esse tipo de poluição, que deve ser rapidamente combatido. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que não representa uma forma de diminuir a poluição atmosférica. Vamos lá, pessoal, deixo aqui um tempo para que vocês possam realizar a atividade e enviar a resposta pelo chat, para que a gente possa discuti-la. Lá, pessoal, vamos ver aqui, ó, monitorar áreas que correm risco de incêndio. Diminuir o uso de veículos automotores, olha aqui, são duas ações que representam, né, uma forma de diminuir a poluição. Promover o reflorestamento também, que sequestra carbono. Reduzir o transporte coletivo, não realizar queimadas. Reduzir o transporte coletivo. Se nós temos ali um transporte que consegue levar um número muito maior de pessoas para um local e elas não vão ter que usar o seu próprio veículo, então aqui reduzir não, né? Deveríamos aumentar o transporte coletivo e pensar no desenvolvimento ainda desses veículos serem mais sustentáveis. Então a alternativa é a alternativa D. A respeito da poluição atmosférica, são feitas as seguintes afirmações: o efeito estufa é causado principalmente pelo aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera, provocado pela queima de combustíveis fósseis como carvão e petróleo. A destruição da camada de ozônio é maior na região situada no Polo Norte do que na Antártida, em razões das baixas temperaturas. A substituição dos CFCs, o clorofluorcarbonos, por outros gases como propano e butano é uma medida para impedir a destruição da camada de ozônio. A destruição da camada de ozônio provoca o aumento da radiação ultravioleta, aumentando a atividade fotossintética das plantas com a ampliação das colheitas. Das afirmativas acima, estão corretas apenas quais estão corretas? E aí, pessoal, o que vocês acham?
Cadê? Muito bem. Aqui o pessoal acertando a questão anterior. Pessoal, ó, no começo da aula eu falei sobre a data da avaliação. Se vocês, não sei se no acesso do AVA vai estar lá, mas vai ser na 13ª semana da nossa disciplina. Ou seja, nós temos ainda essa aula 8 mais 4 aulas. E depois a avaliação vai ser dia 20/11, certo? Vamos retomar aqui. Primeiro, o efeito estufa é causado principalmente pelo aumento das concentrações de gás carbônico na atmosfera, provocado pela queima de combustíveis fósseis, como carvão e petróleo verdadeiro. A destruição da camada de ozônio é maior na região situada no Polo Norte do que na Antártica em razão das baixas temperaturas. Não tem relação alguma aqui com a baixa temperatura dessas regiões, até porque as duas são regiões frias, né? As substituições dos CFCs por outros gases, como o propano e o butano, é uma medida para impedir a destruição da camada de ozônio verdadeiro. A destruição da camada de ozônio provoca o aumento da radiação ultravioleta, aumentando a atividade fotossintética das plantas, ampliando as colheitas. Não. Imagine se isso fosse verdade, a gente teríamos um grande problema, mas não ocorre isso. Então, o que são corretas é a 1 e a 3, vai ser aqui a alternativa B de bola, certo? Bom, vamos aqui dar andamento. Aqui mais uma questão para ser trabalhada. Então, quais são as fontes de poluentes na atmosfera? Quais são essas fontes, pessoal? As fontes de emissões podem ser divididas quanto à sua origem, as naturais e as antrópicas, e também quanto à sua localização, como as fontes fixas, móveis e também derivadas do sistema agrocivil pastoril. Dispersão dos poluentes na atmosfera. Bom, nós temos que a dispersão dos poluentes na atmosfera estão intimamente relacionados com as condições meteorológicas. Por quê? Porque como nós temos gases ali que vão estar difundidos, diluídos ali na atmosfera, então os movimentos atmosféricos, as massas de ar, elas podem conduzir esses poluentes para grandes distâncias ou não. Então nós temos aqui a formação das plumas de dispersão. Essas plumas, então, são os gases emitidos principalmente por chaminés, e nós vamos ver, então, como elas vão se comportar de acordo com as condições meteorológicas do local onde elas foram emitidas. Por exemplo, se nós tivesse uma chuva ali, condição meteorológica, ela iria diminuir ali a dispersão desses poluentes. Então, a partir de uma chaminé, a pluma inicialmente vai acender e depois disso ela vai ser transportada. Olha aqui uma imagem mostrando aqui a formação dessas plumas, certo? Outro ponto relevante em relação ao comportamento dessas plumas são as características dos poluentes, as dimensões da chaminé e também, como nós falamos, as condições meteorológicas. A pluma, ela pode apresentar uma característica dita como ideal, e nesse caso as partículas de maior peso elas devem cair sobre o solo e as partículas finais devem continuar a ascender até perder a energia e caírem sobre o solo. E as partículas que se comportam como gás devem se adaptar ao processo de dispersão. Nós temos aqui alguns tipos de plumas, como a cônica, destacada em A, que ela apresenta ela vai ocorrer em uma atmosfera estável, apresentando a forma cônica. Olha aqui o exemplo. Temos também a sempertiante, aqui vai ocorrer quando a atmosfera estiver instável e ela vai apresentar movimento vertical e rápido de ar, uma forma ondulatória, ou seja, sempertiante. A tubular também ocorre numa atmosfera estável com restrição à dispersão vertical, um efeito ventilador, então olha só, vai jogar a pluma para o lado. Temos a fumegante, que emissão abaixo da camada de inversão térmica,
formando então forma de fumigação. Olha só, ela não acende. E aqui a antifumegante, essa que vai acender. Então a emissão acima da zona de inversão térmica, ela é cônica com lateral horizontal. Então são tipos aqui de plumas, certo? E quais são os alcances desses poluentes, dessas plumas? Então isso vai depender da distância que os poluentes podem se distanciar da sua origem, podendo classificar os impactos em locais. Esses onde os efeitos são observados nas áreas próximas à fonte de poluição. Nós tivemos aqui eventos críticos, como por exemplo a grande extinção do Cretáceo, esse que atingiu um alcance global, mas que foi um impacto local, mas teve ali o alcance, né, global. Temos também aqui as regionais. Nesse caso, a dispersão dos poluentes atinge a maiores distâncias, então consegue ir a locais mais distantes, gerando aqui processo de acidificação de lagos, solos, problema da vegetação. Isso aqui muito associado com os gases do ácido sulfúrico e sulfuroso. Bem, e temos também os efeitos globais, esse aqui no caso destacando como, por exemplo, o efeito estufa. Olha aqui essa imagem de uma termoelétrica na China. Olha a quantidade de poluentes que ela gera. É impressionante, né? E isso é um grande problema, né? Esse tipo de indústria aqui que vai gerar uma grande quantidade de plumas. Olha o tamanho dessas plumas. Nós temos aqui um caso muito interessante que trata sobre poluição atmosférica, que ocorreu no Brasil, no litoral do estado de São Paulo. Nós temos ali uma cidade chamada de Cubatão. Fica ao lado de Santos. E essa é uma cidade que ocorre em um local estratégico, porque ela fica ao lado de Santos, que tem um grande porto. E ali se instalou uma grande quantidade de indústrias químicas, indústrias associadas com a produção de combustíveis. E com o desenvolvimento dessas indústrias, nós tivemos aqui uma região muito rica de biodiversidade, que é uma região que tem a Serra do Mar ali. Então, esses morros, eles vão, então, percorrer toda a extensão da cidade ali, com uma grande quantidade de vegetais, animais, uma alta diversidade. Aqui é uma região riquíssima da Mata Atlântica, do que resta da Mata Atlântica ainda no Brasil. E durante a década de 80, Cubatão ficou conhecida mundialmente pelos problemas associados à poluição, e sendo apontada pela Organização Mundial, Organização das Nações Unidas, como o município mais poluído do mundo. Isso, nós tivemos ali um aumento de doenças pulmonares, e isso foi associado ao aumento também de casos de crianças recém-nascidas com anencefalia. Bem, então nesse período nós tivemos ali um grande impacto negativo, muitas pessoas doentes, esse problema associado do nascimento de crianças anencéfalas. E olha só aqui uma foto de Cubatão nesse período. Olha aqui, dá para a gente, apesar de ser uma foto preto e branco, dá para a gente ver a quantidade de fumaça de poluentes que eram emitidos nesse ambiente. Então, os gases tóxicos ultrapassavam 1.000 toneladas por dia em 1977. E olha só um dos impactos que era visíveis. A vegetação da Serra do Mar, ela apresentava essas fissuras aqui, essas ranhuras, porque decorrente da chuva ácida. Então, é possível ver toda essa região sendo que anteriormente, esse problema eram faixas contínuas de vegetação, e aqui nesse período dava para ver aqui o impacto da poluição também na vegetação. Nós temos aqui o químico Oscar Gomes, que em 1986, ele relatou que a qualidade do ar em Cubatão era bem ruim. Era difícil de respirar e os olhos ficavam avermelhados.
a condição que se encontrava a Serra do Mar também me chamou a atenção. Havia muitas áreas claras e muitas plantas sem folhas em função da chuva ácida. Sentia um cheiro de amônia e se via muita fuligem nas ruas. Olha aqui mais uma imagem mostrando Cubatão, olha aqui, já as chaminés aqui das grandes indústrias. Entretanto, olha que coisa interessante, em menos de 10 anos, Cubatão saiu da cidade mais poluída do mundo para ser reconhecida como um ícone, um símbolo de recuperação ambiental destacado na Eco 92, que foi realizada no Rio de Janeiro, uma reunião das nações promovida pela ONU, que tratava sobre as questões ambientais. E foram simples mudanças que realizaram esse processo de recuperação da qualidade ambiental em Cubatão. Como, por exemplo, algumas medidas que foram impostas de controle, como a instalação de filtros nas chaminés. Somente essa ação chegou a gerar uma diminuição de cerca de 90% desses poluentes na atmosfera. Então, nota que ações pequenas e fáceis, elas podem, então, ser eventos importantes. Bem, nós temos, então, aqui essa questão. Em alguns momentos foram mostrados até a diminuição de 98% dessa diminuição da poluição. E anteriormente nós tivemos aqui uma cidade de 80 mil pessoas, que um pequeno período, 37 crianças nasceram anencéfalas, então possivelmente nós tínhamos essa associação com os problemas da qualidade do ar. Uma outra questão, nós temos uma ave que é tida como símbolo dessa região, que é o guará vermelho. Ele ficou muito tempo não indo para aquela região, e depois desse processo de recuperação, foi possível novamente encontrar essa ave nessa região. Então aqui, uma questão muito interessante do processo de grande poluição, a cidade mais poluída do mundo, para ser um símbolo de recuperação ambiental. Bom, nós falamos aqui da chuva ácida e também vamos agora destacar o efeito estufa, que a gente já discutiu aqui na nossa disciplina. Nós vamos relembrar o processo do efeito estufa, que são fenômenos muito importantes associados à poluição atmosférica. Primeiramente, vamos tratar aqui sobre o efeito estufa. O efeito estufa, o problema do efeito estufa que nós temos aqui é um processo natural e de fundamental importância para a manutenção da vida na Terra, porque é ele que gera, então, a energia que vai aquecer nosso planeta. Então, os raios solares são incididos aqui no ambiente, uma quantidade dessa energia vai ser absorvida, gerando aquecimento, e uma quantidade vai ser refletida, voltando então para o espaço. O problema é que gases do efeito estufa, eles vão aprisionar esse calor e ele fica preso, então voltando, aumentando a incidência. Então esse raio, essa energia que deveria ser totalmente dissipada, que não foi absorvida, ela fica presa ali num sistema de bate e volta. Então isso vai gerar aqui um processo de aquecimento, um efeito estufa. Bem, temos também a chuva ácida, essa que é ocasionada pelo acúmulo de dois gases derivados de poluentes atmosféricos. Então nós temos aqui o ácido nítrico e também o sulfúrico, que eles caem como chuva ácida. Então esses gases vão deteriorar edifícios, vão danificar árvores, vão envenenar lagos, matando plantas aquáticas e também os animais. Também podem prejudicar as pessoas, o solo se torna ácido. E ele é decorrente, então, dos óxidos de enxofre e nitrogênio, que são provenientes das fábricas e também dos escapamentos dos veículos. Então, são dois impactos bem drásticos. Outro caso muito importante de eventos associados à poluição atmosférica, aqui foi um impacto um período de tempo muito curto, mas que gerou um impacto gigantesco, que foi o nevoeiro de 1952, Big Smoke, que ocorreu na cidade de Londres, que em dezembro de 1952 chegou uma grande frente fria em Londres.
Isso fez com que as pessoas queimassem mais carvão do que o usual no inverno, porque era ali a maneira que eles utilizavam um combustível para poder gerar o aquecimento naquele período. Então nós tivemos aqui, com o aumento da poluição do ar, foi agravado por causa de um evento de inversão térmica, causado por uma densa massa de ar frio. Então, todos esses gases tóxicos, eles ficaram presos por causa dessa inversão térmica. Isso foi gerando um acúmulo de poluentes crescente, especialmente pela fumaça e pelas partículas do carvão queimado. Olha só o impacto desse evento. Acredita-se que esse nevoeiro tenha causado a morte de 12 mil pessoas, deixando mais de 100 mil pessoas doentes por causa desse evento. Então, nota esse evento Big Smoke, um momento crítico também ali, mostrando um grande impacto dos poluentes atmosféricos. Bom, então nós temos aqui, agora tratando sobre o controle de emissões, como é destacado a importância do controle dessas emissões. Então, aqui permite o desenvolvimento econômico e social do país de maneira sustentável. Esse que é a premissa dessas questões de controle, porque se tem ainda ali a intenção de ter um desenvolvimento, mas que seja, então, algo sustentável. No Brasil, nós temos aqui a resolução do CONAMA de 5 de 1989, que institui o PRONAR, que o PRONAR é o Programa Nacional de Controle de Qualidade do Ar e visa, então, limitar os níveis de emissões dos poluentes. Temos também a resolução do CONAMA de 1990, que vai, então, destacar os padrões nacionais de qualidade do ar. Então, gera ali um documento mostrando ali o que se pode, então, ter ali dentro dos padrões nacionais de qualidade do ar. Nós temos aqui, para poder fazer esse monitoramento, alguns métodos de monitoramento das emissões, os métodos passivos, esses que a amostragem ocorre naturalmente por um período de tempo, previamente definido. Os ativos que vão gerar amostragens de um determinado volume de ar, que ela vai ser realizada de maneira ativa por meio de sucção por uma bomba. Automáticos que fazem amostragem por meio de equipamentos e fornecem medidas rápidas. Os sensores remotos que fornecem informações da concentração dos poluentes e o biomonitoramento, que avalia a ação da poluição sobre os seres vivos por meio da utilização de bioindicadores em pontos distantes do equipamento. Então, são métodos aqui para realizar o monitoramento do ar. Ainda falando sobre o monitoramento da qualidade do ar, temos várias metodologias e equipamentos que visam, de uma maneira geral, detectar a quantidade de material particulado de gases tóxicos no ar atmosférico. Então, esses métodos podem ser por meio de amostradores passivos, ativos, automáticos, sensores remotos ou biomonitoramento. E nós temos aqui equipamentos para o controle da emissão do material particulado e também controle de emissões de gases, como, por exemplo, os filtros de manga, coletores inerciais ou também gravitacionais e os coletores úmidos. E aqui vamos destacar um princípio de funcionamento de um filtro manga, onde o ar contaminado vai atravessar os elementos filtrantes que vão reter o material particulado e permite que somente o ar livre de partículas seja descarregado na atmosfera. Basicamente, nós temos aqui o processo industrial que vai gerar aqui o poluente atmosférico. O sistema de exaustão e desempoeiramento, nós vamos captar esses elementos, essa poluição. Então, o ar e o pó vai chegar aqui a uma região onde nós temos os elementos filtrantes, os filtros de manga. Vai reter as partículas que vão ser descarregadas aqui em forma de pó e o ar filtrado vai ser liberado na atmosfera. Então, um princípio básico muito simples, que é o princípio de funcionamento dos filtros de mangas, certo? Momento de exercício aqui. O exercício número 3 diz: 3 consequências da poluição atmosférica são a destruição da camada de ozônio, o efeito estufa e as chuvas ácidas. Os principais gases envolvidos em A, B e C são, respectivamente. Vamos lá, pessoal, qual a alternativa?
Bem, vamos aqui ver. Destruição da camada de ozônio. Quem nós temos aqui como principal impactante? Bem, nós vamos ter camada de ozônio, os CFCs, os clorofluorcarbono. Então, nós temos aqui essas C e D. Efeito estufa, dióxido de carbono ou dióxido de enxofre? Nós temos aqui o dióxido de carbono associado com o efeito estufa e as chuvas ácidas, o dióxido de enxofre. Então, aqui a alternativa correta, a alternativa C. Questão número 4, nossa última questão. O processo de industrialização, apesar de proporcionar grandes benefícios à humanidade, traz consequências negativas, como é o caso da poluição do ar. Com base nisso, indique a opção verdadeira. O monóxido de carbono é um poluente cada vez mais comum no atmosférico das grandes cidades e causa a inversão térmica. O gás carbônico, cada vez mais abundante na atmosférica, provoca o efeito estufa, fenômeno completamente indesejável à natureza. Já vamos destacando aqui, o monóxido de carbono está associado, então, com o processo de efeito estufa, e aqui o gás carbônico também, né, associado com o efeito estufa, mas ele não é um fenômeno completamente indesejável, porque ele é de fundamental importância, porque ele que vai gerar o aquecimento do nosso planeta. A potencialização do efeito estufa que não é desejável, certo? Clorofluorcarbono tem provocado alterações na camada de ozônio, tendo como consequência o aquecimento da Terra. Na verdade, aqui é o aumento da incidência dos raios ultravioletas. E os óxidos de enxofre e de nitrogênio liberados pela queima de combustíveis fósseis ocasionam as chuvas ácidas, e aqui é a opção verdadeira, alternativa D. Bem, agora nós chegamos aqui ao final da nossa aula. Vou passar aqui rapidamente pelo chat, ver se tem mais alguma questão. Bom, pessoal, então nós aqui, o que nós trabalhamos na aula de hoje? Nós vimos o controle ambiental do ar. Vimos as causas geradas aqui pelos poluentes, que podem ser, então, de fontes naturais ou então de fontes antrópicas. As fontes naturais, elas tendem a se assimilar ao ambiente, ser assimiladas pelo ambiente, e temos as fontes antrópicas, que essas são potencializadas por causa das atividades humanas. Elas também podem ser fixas ou móveis. Outra questão que nós trabalhamos são os principais poluentes atmosféricos. Nós vimos ali o que são categorizados como os principais poluentes atmosféricos de acordo com o Ministério do Meio Ambiente. Vimos o processo de dispersão dos poluentes atmosféricos. Vimos também o comportamento das plumas de dispersão e os fatores que estão associados com esse processo de dispersão. Chuva ácida e efeito estufa como eventos muito importantes associados com a presença dos poluentes atmosféricos. Vimos casos críticos de situações de poluição atmosféricas, como a poluição na cidade de Cubatão que já foi considerada a cidade mais poluída do mundo. E vimos também como pode ser realizado um processo de readequação dessas emissões, recuperando aquele ambiente. Também outro caso crítico de poluição atmosférica, que foi o nevoeiro de 1952, o Big Smoke, e as resoluções para o controle da emissão desses poluentes atmosféricos. E dessa maneira, pessoal, a gente chega ao final da nossa aula número 8. Eu espero que vocês tenham aproveitado a nossa aula. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.